Disseram-lhe que não pode beber leite? E o seu primeiro pensamento foi: bem, adeus ossos fortes e dentes saudáveis. É um sentimento familiar. Fomos ensinados desde a infância que o leite é a principal e a insubstituível fonte de cálcio. Mas e se eu lhe disser que este é um dos maiores mitos da nutrição? Que não só pode sobreviver, como prosperar sem laticínios, obtendo o cálcio a partir das fontes mais surpreendentes. Neste vídeo, vamos fazer mais do que simplesmente desmistificar esta ideia. Vamos criar um guia completo para o mundo do cálcio sem laticínios. Vou mostrar-lhe 20 alimentos e grupos alimentares incríveis, muitos dos quais contêm até mais cálcio do que o famoso queijo fresco. Pronto para mudar a sua perspectiva sobre alimentação? Então veja até ao fim, e nunca mais terá medo de uma deficiência de cálcio. Antes de passarmos à nossa lista, vamos perceber rapidamente por que é que o cálcio é tão importante. O cálcio não é apenas o material de construção dos nossos ossos e dentes, embora essa seja, claro, a sua função mais conhecida. Este mineral está envolvido na contração muscular, na transmissão de impulsos nervosos e até na coagulação do sangue. Sem cálcio suficiente, o nosso organismo começa, literalmente, a ceder. Então, por que é que o leite ganhou o estatuto de rei do cálcio? A resposta é simples: marketing e acessibilidade. Durante décadas, a indústria de laticínios investiu fortunas para nos convencer da indispensabilidade dos seus produtos, e resultou. Mas a natureza é muito mais engenhosa do que qualquer marqueteiro. Ela criou dezenas de fontes fantásticas de cálcio que não causam alergias, intolerâncias ou outros problemas associados aos laticínios. Chegou a hora de conhecê-las melhor. Para começar, vamos direto ao ponto. Vamos desmistificar, de uma vez por todas, o mito da indispensabilidade do leite. Imagine um enorme pedestal, onde está um pacote de leite, e todos os outros alimentos o olham de baixo para cima. Pois bem, essa é uma imagem totalmente falsa. Na verdade, a biodisponibilidade do cálcio presente no leite, ou seja, a quantidade que o nosso corpo consegue realmente absorver, está longe de ser 100%. Mais ainda, para muitas pessoas que sofrem de intolerância à lactose ou alergia à proteína caseína, os laticínios trazem mais malefícios do que benefícios, provocando inflamações e problemas digestivos. E a inflamação crônica, por sua vez, dificulta a absorção de todos os nutrientes, incluindo o cálcio. Por isso, a ideia de que abandonar o leite leva automaticamente a ossos frágeis é um grande e perigoso erro. Na realidade, uma dieta bem planeada, sem laticínios, pode ser muito mais eficaz para o fortalecimento ósseo. O essencial é saber onde encontrar os verdadeiros campeões de cálcio. Deem as boas-vindas aos verdadeiros reis do cálcio, os vegetais de folha verde escura. E neste grupo, a couve Kale, também conhecida como couve frisada, está em primeiro lugar. Apenas uma chávena de couve Kale cozinhada contém cerca de 180 miligramas de cálcio. Mas a questão não é apenas a quantidade. O cálcio presente na couve Kale, na couve galega e no bok choy é absorvido pelo organismo quase 2 vezes melhor do que o cálcio que se obtém do leite. Contudo, no caso dos espinafres, a história é um pouco mais complexa. Embora sejam também muito ricos em cálcio, contêm oxalatos, substâncias que se ligam ao cálcio e dificultam a sua absorção. Isto não significa que deva excluir os espinafres da sua dieta, mas apenas que não deve confiar neles como a sua principal fonte deste mineral. Por outro lado, a couve Kale, os brócolos e as folhas de mostarda são a sua luz verde no caminho para ossos fortes. Basta adicioná-los a saladas, smoothies, estufados ou cozinhá-los a vapor. É uma maneira simples e incrivelmente benéfica de satisfazer uma parte significativa das suas necessidades diárias deste importante mineral. E agora, vamos falar sobre sementes pequenas, mas incrivelmente poderosas. O nosso primeiro protagonista é o gergelim. Vai surpreender-se,
mas apenas 100 gramas de sementes de gergelim contém quase 1000 miligramas de cálcio. É praticamente a dose diária recomendada para um adulto. Claro que comer 100 gramas de sementes de uma vez é difícil, mas há uma excelente solução. O tahine, a pasta de gergelim. Apenas 2 colheres de sopa de tahine fornecem cerca de 130 miligramas de cálcio. Pode adicioná-lo ao hummus, usá-lo como base para molhos de salada, ou simplesmente espalhar no pão integral. O gergelim não apenas fortalece os ossos, mas também é rico em cobre, manganês e gorduras saudáveis. É um verdadeiro superalimento, que é fácil de integrar em qualquer dieta. Por isso, da próxima vez que preparar uma salada, não se esqueça de polvilhar generosamente com gergelim. Continuando a falar de sementes, é impossível não referir às sementes de chia. Nos últimos anos, tornaram-se incrivelmente populares, e com razão. Apenas 2 colheres de sopa destas sementes minúsculas contêm cerca de 180 miligramas de cálcio de fácil absorção. Isto é mais do que encontraria em meio copo de leite. Mas não é só isso. As sementes de chia são ricas em fibra, proteína e ácidos gordos ômega 3, cruciais para a saúde do coração e do cérebro. A forma mais simples de as consumir é preparando um pudim de chia. Basta misturar algumas colheres de sementes com uma bebida vegetal, como leite de amêndoa ou de coco, juntar algumas bagas ou fruta e deixar no frigorífico durante a noite. De manhã, terá à sua espera um pequeno almoço delicioso e incrivelmente saudável, que lhe dará energia e uma dose sólida de cálcio para os seus ossos. Vamos agora falar dos frutos secos. E neste campo, a amêndoa é a líder indiscutível em termos de teor de cálcio. Um punhado de amêndoas, cerca de 23 unidades, fornece aproximadamente 80 miligramas de cálcio. É um excelente snack, prático e fácil de transportar. Além disso, a amêndoa é rica em vitamina E, magnésio e gorduras monoinsaturadas saudáveis. A amêndoa também é usada para fazer o popular leite vegetal. Mas aqui há um ponto importante a ter em conta. Ao comprar leite de amêndoa no supermercado, deve verificar sempre o rótulo. Opte pelos produtos que são enriquecidos com cálcio. Neste tipo de leite, o teor de cálcio pode atingir os 450 miligramas por copo, o que o torna uma excelente alternativa ao leite de vaca para usar em papas de cereais, café ou smoothies. O leite não enriquecido, por outro lado, tem um teor de cálcio significativamente inferior. O brócolis é amplamente reconhecido como uma excelente fonte de vitamina C, e com razão. No entanto, este vegetal verde esconde também uma reserva considerável de cálcio. Apenas uma chávena de brócolos cozinhados fornece cerca de 60 miligramas de cálcio. Pode parecer um valor modesto, especialmente quando comparado com outros alimentos que mencionamos, mas o brócolis tem um trunfo na manga. A biodisponibilidade do cálcio presente no brócolis é excepcionalmente alta. O nosso corpo consegue absorver mais de 50% deste mineral. Para ter uma ideia, no caso do leite, o corpo só consegue absorver cerca de 30%. Além disso, o brócolis é rico em vitamina K, um nutriente crucial para a saúde óssea, pois ajuda a direcionar o cálcio especificamente para o tecido ósseo, impedindo que se deposite nas artérias. Por isso, inclua brócolis nas suas sopas, em estufados, áceos ou consuma-os crus. Os seus ossos certamente irão agradecer-lhe. Eis uma fonte de cálcio verdadeiramente inesperada, mas incrivelmente potente. O peixe enlatado com espinhas. Estamos a falar de sardinhas e salmão em conserva. O segredo está no processo de conservação, que torna as espinhas tão moles que acabamos por comê-las junto com o peixe, sem sequer darmos por isso. É exatamente nestes pequenos ossos que se concentra uma quantidade enorme de cálcio. Uma lata de sardinhas comum pode fornecer até 350 miligramas de cálcio. Isto representa 1/3 da sua dose diária recomendada. Além disso, este peixe é uma excelente fonte de vitamina D,
que é crucial para a absorção do cálcio, e também de ácidos gordos ômega 3. Basta adicionar as sardinhas à sua salada ou fazer uma sanduíche com pão integral. É uma maneira rápida, acessível e super eficaz de fortalecer os seus ossos. Vamos agora falar sobre as leguminosas. Feijão, grão de bico, lentilhas e feijão mungo são todos eles excelentes fontes vegetais, não só de proteína e fibra, mas também de cálcio. Por exemplo, uma chávena de feijão branco cozido contém cerca de 160 miligramas de cálcio. Uma chávena de grão de bico, cerca de 80 miligramas. As leguminosas são extremamente versáteis na cozinha. Podemos fazer sopas, caris, saladas, hummus, patês, hambúrgueres e muito mais. No entanto, tal como acontece com os espinafres, as leguminosas contêm ácido fítico, que pode reduzir ligeiramente a absorção dos minerais. Mas há uma maneira simples de contornar este problema. Demolhar as leguminosas por algumas horas ou durante a noite, antes de as cozinhar, reduz significativamente o teor de ácido fítico e aumenta a biodisponibilidade do cálcio e de outros nutrientes essenciais. Por isso, não se canse de demolhar as leguminosas. É um pequeno passo com um benefício gigante para a sua saúde. Para quem procura uma alternativa saudável ao queijo ou ao requeijão, o tofu é uma verdadeira descoberta. O tofu é essencialmente um queijo feito a partir de leite de soja, processado a partir do grão de soja. Por si só, o tofu já contém uma quantidade moderada de cálcio, mas o grande segredo reside na forma como é processado. A maioria dos fabricantes utiliza sulfato de cálcio para coagular o leite de soja. O resultado é um alimento super rico neste mineral. Apenas 100 gramas desse tofu firme podem fornecer entre 300 a 600 miligramas de cálcio. Isto torna-o um dos campeões absolutos da nossa lista de fontes de cálcio. Certifique-se sempre de ler o rótulo para confirmar a presença do sulfato de cálcio nos ingredientes. O tofu é extremamente versátil. Pode ser frito, assado, adicionado a sopas e saladas, ou usado para criar patês e até mesmo sobremesas. É um alimento universal e acessível, perfeito para garantir ossos fortes. Está com vontade de comer algo doce, mas que também seja saudável? Experimente o figo, principalmente o figo seco. Apenas 5 figos secos de tamanho médio contêm cerca de 135 miligramas de cálcio. É uma excelente alternativa para substituir doces e biscoitos. O figo também é rico em fibras, que ajudam a melhorar a digestão, e em potássio, que auxilia no controle da pressão arterial. O figo seco pode ser consumido puro como um lanche, adicionado ao seu mingau matinal, iogurte vegetal ou em receitas de panificação. O figo fresco também tem cálcio, embora numa concentração mais baixa. Esta é mais uma prova de que alimentos bons para os ossos não precisam ser apenas verdes ou salgados, mas também podem ser muito saborosos e doces. O principal, no entanto, é ter moderação, já que o figo seco possui uma alta concentração de açúcar. Quem diria que as laranjas não são apenas ricas em vitamina C? Uma laranja grande contém cerca de 70 miligramas de cálcio. Não é um recorde, claro, mas é um bônus agradável, além daquela dose de energia e imunidade que ela nos dá. Mas a história fica ainda mais interessante quando falamos de suco de laranja. Tal como acontece com as bebidas vegetais, muitos fabricantes enriquecem o suco de laranja com cálcio e vitamina D. Um copo desse suco enriquecido pode ter até 350 miligramas de cálcio, o equivalente a um copo de leite. Esta pode ser uma ótima alternativa para quem não consome muitos vegetais ou nozes. No entanto, é importante lembrar que os sucos têm muito açúcar e não contêm fibras, por isso a fruta inteira deve ter sempre prioridade. Mas, como parte de uma dieta equilibrada, o suco enriquecido pode ser um bom auxílio. Mergulhemos agora nas profundezas do mar, à procura da nossa próxima fonte de cálcio. As algas marinhas, como a wakame, a kombu ou a nori, são verdadeiros tesouros de minerais.
Elas absorvem toda a riqueza e abundância da água do mar. Por exemplo, apenas uma chávena de algas, wakame, cruas, frequentemente usadas na sopa miso, fornece 130 miligramas de cálcio. Além disso, as algas são uma das melhores fontes naturais de iodo, um mineral essencial para a saúde da tireoide. Pode adicioná-las a sopas, saladas, usá-las para fazer rolos ou simplesmente comê-las como chips crocantes. Esta é uma excelente forma de diversificar a sua alimentação, adicionar uma nota exótica e, ao mesmo tempo, reforçar as suas reservas de cálcio. O mundo das algas é vasto e diversificado, por isso, não tenha medo de experimentar e descobrir as suas variedades favoritas. Não podemos deixar de fora os cereais integrais, especialmente os chamados grãos ancestrais. Por exemplo, o amaranto e o teff. Uma chávena de amaranto já cozido fornece aproximadamente 120 miligramas de cálcio. É uma quantidade superior à encontrada na maioria dos outros grãos. Além disso, o amaranto é único por ser uma fonte proteica completa, oferecendo todos os aminoácidos essenciais. Pode ser cozido como papa, adicionado a sopas, ou a sua farinha pode ser utilizada em receitas de forno. O teff, um cereal tradicional etíope, também se destaca pelo seu alto teor de cálcio, cerca de 120 miligramas por chávena. Incluir estes cereais na dieta, em substituição ao trigo ou arroz habituais, não só vai ajudar no consumo de cálcio, mas também tornará a sua alimentação mais variada e nutritiva. São um excelente acompanhamento ou uma base nutritiva para o prato principal. E aqui está um produto que o vai surpreender. A melaça negra. É um xarope espesso e escuro que surge como subproduto da produção de açúcar. Enquanto todo o açúcar se transforma naquele produto branco e cristalino, todos os minerais benéficos ficam retidos na melaça, e o teor de cálcio é elevadíssimo. Apenas uma colher de sopa de melaça negra contém até 200 miligramas de cálcio. Isto representa quase 20% da dose diária recomendada. Além do cálcio, é rica em ferro, magnésio e potássio. Claro, ainda assim é um açúcar e deve ser consumida com moderação. Mas se procura adicionar doçura às suas papas, à sua pastelaria ou ao seu chá, a melaça negra é uma escolha muito mais saudável do que o açúcar refinado ou o mel. Tem um sabor específico, ligeiramente amargo, mas é algo a que nos habituamos rapidamente. Mencionamos os alimentos enriquecidos algumas vezes. Vamos aprofundar um pouco o que exatamente isso significa. O enriquecimento, ou fortificação, é o processo em que os fabricantes adicionam artificialmente vitaminas e minerais aos alimentos que, naturalmente, contêm poucos ou nenhum desses nutrientes. Isso é feito para aumentar o valor nutritivo e prevenir deficiências na população. O cálcio é um dos minerais mais populares nesse processo. Ele é adicionado a bebidas vegetais, como leite de soja, amêndoa e aveia, suco de laranja, cereais matinais e até mesmo em alguns tipos de pão. É uma forma super prática de atingir a dose diária recomendada de cálcio, principalmente para aqueles que não têm tempo ou oportunidade de planejar a alimentação com cuidado. A regra de ouro, no entanto, é sempre ler o rótulo e a lista de ingredientes. Procure por indicações como enriquecido com cálcio ou fortified with calcium e, principalmente, confira a tabela de informação nutricional. O mercado dos leites vegetais é vastíssimo, de amêndoa, de soja, de coco, de aveia, de arroz. Mas como é que escolhemos o ideal para garantir a ingestão de cálcio? Como já referimos, a chave está no enriquecimento. Opte sempre pelas versões enriquecidas com cálcio. Mas afinal, qual é o melhor? O leite de soja é uma excelente opção, pois também é rico em proteína. Em termos nutricionais, o leite de soja enriquecido é o que mais se aproxima do leite de vaca. O leite de amêndoa é uma alternativa com poucas calorias, mas quase não contém proteína. O leite de aveia tem uma textura cremosa agradável e é ótimo para o café, mas atenção, pode conter mais açúcar. Já o leite de arroz é a opção mais hipoalergênica,
mas é bastante aguado e tem baixo teor de nutrientes. Portanto, se o seu foco principal é o cálcio e a proteína, o leite de soja enriquecido será a melhor escolha. Nos restantes casos, deve orientar-se pelo seu gosto e pelas suas necessidades pessoais. Imagine o cálcio como tijolos e a vitamina D como o construtor. Sem o construtor, os tijolos ficam numa pilha inútil e sem uso. É exatamente o que acontece com o cálcio. Você pode comer uma enorme quantidade de alimentos ricos em cálcio, mas se houver deficiência de vitamina D, ele simplesmente não será absorvido e não chegará aos seus ossos. A vitamina D, aliás, é essencial para ajudar o intestino a absorver o cálcio da sua dieta. A principal fonte de vitamina D é a luz solar. É a nossa pele que a produz sob a ação dos raios ultravioleta. No entanto, na maioria das regiões, especialmente durante o outono e o inverno, a exposição solar é insuficiente. Por isso, é crucial monitorar o nível da vitamina D no seu corpo. Ela pode ser obtida em alimentos como peixes gordos, gema de ovo e produtos enriquecidos. Contudo, na maioria dos casos, os médicos recomendam tomá-la em forma de suplementos, principalmente durante a época de menos luz. Sem a vitamina D, todos os seus esforços para consumir cálcio podem ser em vão. No entanto, a vitamina D não é o único nutriente que auxilia o cálcio. Há outros dois intervenientes cruciais, o magnésio e a vitamina K2. O magnésio ajuda a regular os níveis de cálcio e vitamina D no nosso corpo. Ele garante que o cálcio não se deposite nos tecidos moles, como nos vasos sanguíneos, mas sim que seja direcionado para onde é mais necessário, os ossos. Boas fontes de magnésio incluem frutos secos, sementes, leguminosas, cereais integrais e vegetais de folha verde. Ou seja, muitos destes são exatamente os mesmos alimentos que também são ricos em cálcio. A vitamina K2 trabalha em conjunto com a vitamina D. Ela ativa as proteínas responsáveis por incorporar o cálcio na matriz óssea. Simplificando, ela atua, literalmente, como o cimento dos ossos. A vitamina K2 é encontrada em alimentos fermentados, como o chucrute, o nato, soja fermentada, e também em gemas de ovo e fígado. A saúde óssea é um verdadeiro trabalho de equipa, e o cálcio é apenas um dos participantes. Já falamos bastante sobre o que ajuda o nosso corpo a absorver o cálcio. Mas afinal, o que é que o atrapalha? Existem os chamados antinutrientes. Estes compostos conseguem ligar-se ao cálcio e eliminá-lo do organismo. Já mencionamos os oxalatos presentes nos espinafres e os fitatos encontrados nas leguminosas e nos cereais. É possível reduzir a sua influência através da demolha, imersão e da cozedura, ou tratamento térmico. Outro grande inimigo do cálcio é o excesso de sódio, o nosso conhecido sal. Quando consumimos alimentos com demasiado sal, os rins são forçados a excretar o sódio de forma ativa. E, por arrasto, o cálcio acaba por ser expelido também. Por isso, é fundamental tentar limitar o consumo de produtos processados, fast food, snacks ou salgados. A cafeína também pode prejudicar ligeiramente a absorção de cálcio. No entanto, o seu impacto não é assim tão significativo. Se beber apenas 1 ou 2 chávenas de café por dia e o seu regime alimentar for rico em cálcio, não tem de se preocupar. O mais importante é manter o equilíbrio. Mas afinal, como é que juntamos todo este conhecimento e criamos um plano alimentar diário? Vejamos um exemplo prático. Ao pequeno almoço, sugerimos papas de aveia feitas com leite de soja fortificado, adicionando uma colher de sementes de chia, um punhado de amêndoas e alguns figos secos. Ao almoço, um bom prato seria uma salada grande de couve, kale e grão de bico, polvilhada com sésamo e temperada com um molho à base de tahine. Para completar, pode adicionar um pedaço de tofu assado. Ao jantar, uma porção de salmão em conserva, servida com um acompanhamento de brócolos e amaranto. Como lanches ao longo do dia, sugerimos uma laranja ou um punhado de frutos secos. Este plano alimentar
não só irá cobrir completamente as suas necessidades de cálcio, como também lhe fornecerá proteínas, fibras, gorduras saudáveis e uma série de outras vitaminas e minerais essenciais. Como vê, ter uma alimentação variada e saudável, mesmo sem laticínios, é perfeitamente simples. E pronto, malta! Acabamos de analisar 20 fontes alternativas e aspectos cruciais relacionados com o cálcio. Como podem ver, o mundo da nutrição é muito mais rico e diversificado do que os slogans publicitários nos tentam fazer crer. Abandonar os laticínios não é uma sentença para os vossos ossos, mas sim uma oportunidade para descobrir novos sabores e tornar a vossa dieta verdadeiramente saudável e equilibrada. A principal conclusão que podemos tirar é esta: a chave para a saúde não está num único superalimento, mas sim na variedade e no conhecimento de como diferentes elementos interagem. Sementes de sésamo, sardinhas, couve-cale, tofu, todos eles contribuem para a nossa saúde, especialmente quando trabalham em equipa com as vitaminas D e K. Estão agora munidos de conhecimento e podem planear a vossa dieta para terem ossos fortes sem sequer uma gota de leite. Obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Se aprenderam algo novo e útil, por favor, ajudem o canal, deixando um like e subscrevendo para não perderem as nossas próximas desmistificações de mitos sobre nutrição. E agora, uma pergunta para vocês. Quais destes alimentos já consomem regularmente e qual deles foi uma verdadeira novidade? Deixem a resposta nos comentários. Adoraria ler as vossas experiências.